Geralmente diz que seria muito bom para todos nós se todas as manhãs a gente começasse a refletir e pensar no sacrifício de Jesus para a gente. A gente começa a criar no coração o espírito de gratidão. E começa a refletir também o amor de Deus. É maravilhoso. Depois dessa, a gente pode se considerar pessoas preenchidas essa manhã com o Espírito Santo. Vamos juntos orar? Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos por tuas muitas bênçãos e pedimos que agora o Senhor nos ensine a tua palavra, nos concede teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu sempre gosto de abrir a Bíblia, ouvir aquele barulhinho e vamos estudar, tá bom? Vamos estudar a palavra de Deus. Se você não tiver a Bíblia, segue o celular também. O importante é a gente ter a palavra de Deus em mãos e assim permitir que Ele fale a gente, né? Fale ao nosso coração. Eu peço a vocês que então, todos juntos, possamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus, no capítulo 6. Mateus, um dos grandes evangelistas, também apóstolo do Senhor Jesus. Mateus, no capítulo 6, no verso 19. Vamos esperar um pouquinho para que todos nós possamos ver juntos. Mateus, capítulo 6, no verso 19 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corroem e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o vosso. Onde está o teu coração? Onde está o seu coração? Os tesouros da terra? Não, do céu. No céu. Esse é o segredo da verdadeira felicidade. Alguns anos atrás eu fiz um sermão, foi o primeiro sermão, tá? Eu era adolescente ainda. E o tema do meu sermão era sobre o sucesso. O verdadeiro sucesso. O sucesso espiritual. Porque as pessoas buscam muito o sucesso dos homens, né? Ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor TV, o melhor emprego, ser bem sucedido. Agora dos homens, né? E tudo bem você almejar algumas coisas boas. Deus quer coisas boas pra gente. O problema é quando o foco estão nas coisas. Quando vira egoísmo, vira só para você. E uma história que eu contei naquele dia foi de um homem que era conhecido como Corvo. Nome estranho, né? Corvo, meio para baixo, né? Mas na verdade ele era um ex-mafioso. E ele agora estava naquela história da delação premiada, né? Eu vou contar aqui os segredos, vocês me protegem e eu continuo bem protegido. E ele começou a falar sobre como funcionava. E essa história lá dos Estados Unidos, então, é um gangster, né? Que eles chamam lá. E ele contava que quando você está lá, se você espirra, vários lenços aparecem para você. Está chovendo, todos os guarda-chuvas se abrem. Se você precisa que alguma pessoa famosa vá até seu aniversário, fazer uma festa, qualquer coisa, no estado de Deus. E aquela pessoa, por mais que não tivesse nenhum compromisso, ou tivesse muitos compromissos, estaria na sua festa. Na verdade, ele falava, ele dava o depoimento dele, mais como um homem com remorso do que com arrependimento. Acho que por ele estaria naquela vida, tendo tudo, todo mundo diante dele. E para ele isso era o sucesso. Era lá que estava o coração dele. Para ele, a vida nesse mundo era tudo o que importava. Mais uma vez, Deus quer o melhor para a gente. Ele quer que nós tenhamos uma vida plena em todos os sentidos. Espiritual, financeira, social, emocional. Só que o nosso coração tem que estar no lugar certo. Se o nosso coração está com Deus, todas as coisas que Ele pode dar para a gente vão ser bênçãos. Mas se o nosso coração estiver nas coisas, ou até em pessoas, tudo perde o sentido. O tesouro verdadeiro deixa de ser tesouro. Se torna uma ilusão. Capítulo 6, no verso 24, vamos ver então. Capítulo 6 ainda, no verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Vamos colocar mais coisas aí? Não podeis servir a Deus e ao namorado. E a namorada. Não podeis servir a Deus e ao emprego. Não podeis servir a Deus e ao marido e à esposa e à casa e a tudo que existe no mundo. Eu me lembro de uma música dos Arautos do Rei que dizia que se ele não for o primeiro, o seu companheiro
o motivo do seu existir, a razão da sua vida, ele não é nada. Se qualquer coisa, por mais bom que seja, estiver no lugar de Deus, não terá peso nenhum. Não significa nada. Perde o valor. Porque Jesus tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o motivo da sua vida. Se você quer ser salvo, você precisa de Jesus. A solução é muito simples. Esteja com Jesus. Viva com Jesus. Tenha relacionamento com Jesus. Deus, Ele nos dá as suas bênçãos. Ele nos permite que vivamos também provas para que em todos os momentos, nos bons e nos ruins, nós estejamos com Ele. Para que faça sentido. Quando olhamos para esse mundo, nada faz sentido. Como é que um mundo onde um Deus criador e bom permite que crianças morram de fome? Como é que faz sentido? Nós vimos sábado de manhã na igreja falar de Jesus, mas saímos lá fora e as pessoas nem nos reconhecerem. Você não é ninguém, você não é nada. O mundo não reconhece aqueles que servem a Deus. Ele, na verdade, ignora. Vira a cara. Esse mundo não faz sentido. Boas mães se sacrificam todos os dias para poder cuidar dos seus filhinhos, mas outras malucas, sem Deus, perdidas, abandonam seus bebês, até na lixeira. Por quê? Porque para elas os sentidos se perderam. Quando as pessoas buscam no álcool, nas drogas, a paz e os sentidos, né? Buscam qualquer coisa para poder sentir que estão felizes, estão plenas, e não conseguem encontrar. Verso 33, Mateus capítulo 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo fará sentido quando ele for. Semana eu estava conversando com um colega de trabalho e ele me disse o seguinte, que ele nunca está satisfeito com nada. Quando ele alcança o objetivo dele, não é bom, não é o suficiente. Ele quer mais. Parece que não preenche o coração dele. E quantos de nós também fazemos a mesma coisa, né? Buscamos em várias coisas e assuntos e objetivos, sonhos, e não alcançamos a real felicidade. Porque ainda assim, a nossa felicidade está nas coisas e não em Deus. Quando Deus realmente for o primeiro, o maior tesouro, tudo faz sentido. Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses capítulo 4. Os que puderem, em Filipenses, no capítulo 4. Nós temos uma mensagem do apóstolo do Senhor. Filipenses capítulo 4. Os versos 11 ao 13. Filipenses 4, versos 11 ao 13. Só vou guardar um pouquinho para que os irmãos todos possam assim acompanhar a leitura da palavra de Deus. Eu peço a vocês também, anotem os textos. Né? Hoje nós estamos abrindo Mateus capítulo 6, né? Estudando esse capítulo, mas também Filipenses capítulo 12. E estude em casa. Veja por você mesmo qual é a mensagem de Deus. Se eu estiver falando alguma coisa errada, confira. Nós precisamos fazer assim, estudar a palavra, como os bereanos, né? Compartilhar, buscar, né? Pesar, para poder entender a mensagem de Deus. Filipenses capítulo 4, verso 11, diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Olha só um exemplo. Viver feliz e contente em toda e qualquer situação. Tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. Gente, quem é que sabe ser humilhado e viver bonito? Quem sabe ser honrado, né? Nossa, estar nas primeiras cadeiras, estar nos primeiros lugares, a gente gosta. Mas nos piores lugares, lá embaixo, é isso que ele está falando. Como é que eu sou feliz dessa forma? Em todas as circunstâncias. E todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim da abundância como da escassez. Gente, ele era feliz, tanto no pouco como no muito. E ele completa um dos textos mais famosos da palavra de Deus, Filipenses 4, 13. Tudo posso? Tudo posso? Posso ser pobre? Posso. Posso estar doente? Posso ter tudo? Posso. Diz que Jesus seja o primeiro. Vamos voltar ao Mateus capítulo 13 agora. É o livro de Mateus, no capítulo 13. Mateus capítulo 13, nos
de Deus ainda nesta manhã. Quando eu penso nesse assunto que nós estamos falando agora, sobre Jesus ser o primeiro, ser aquele que realmente faz sentido na nossa vida, eu me lembro daquela parábola de Lucas 12, não vamos abrir, mas você pode anotar. Lucas capítulo 12, verso 13, nos conta a parábola de um homem que havia recebido muitas bênçãos. E agora ele estava pensando o seguinte: recebi as minhas bênçãos, vou ficar sossegado, vou ficar tranquilo, vou puxar minha cadeira, vou puxar minha rede e vou ficar sossegado na vida. Aí Jesus fala o seguinte: olha, que ele era um louco, maluco, porque naquela noite ele ia morrer, ele ia falecer. E para quem ele deixaria as coisas? Para que você acumula se não é para ninguém? Só para você? Jesus nunca faz isso. As bênçãos que Deus nos dá são para todos nós. Ele te enche para que você compartilhe. Assim como a multiplicação dos pães. Os pães eram multiplicados e os discípulos faziam o quê? Eles distribuíam os cestos. E quando terminava, os cestos estavam cheios. Como a gente estudou sobre a mulher samaritana. Ela recebeu a água da vida e ela transbordou essa água. E levou essa água para Samaria. E as pessoas se encheram do amor de Deus. O amor de Deus, ele transborda no nosso coração, como o nosso coração está cheio. Mateus capítulo 13, no verso 44, diz o seguinte. Mateus capítulo 13, verso 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto, um tesouro escondido. Algo que está lá, que é precioso, mas que ninguém sabe. O qual certo homem, tendo achado, escondeu. Opa, achei uma coisa importante. Achei uma coisa importante, uma coisa valiosa, eu quero para mim. E o que esse homem faz, a Bíblia diz? Ele escondeu. E depois ele fez o quê? E transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Ele dá tudo o que ele tem, tudo o que ele possui, para conseguir aquele tesouro. O que você está disposto a dar para Jesus? E eu não estou falando de dinheiro, não, né? Algumas pessoas vêm à igreja e falam: não, dê seu dízimo, dê sua oferta, dê suas... Deus vai te dar bênçãos, né? Vamos vender milagres. Não, não é isso que eu estou falando aqui, não. E não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando que Ele é o maior tesouro. E o que você está disposto a entregar para estar com Jesus? Para que Ele esteja oculto no seu coração, para que Ele seja a coisa mais preciosa e mais valiosa da sua vida. Eu penso comigo mesmo. O que eu estou disposto a fazer? Quais são as escolhas que eu faço? O que eu abro mão para estar com o maior dos tesouros? Eu convido agora o grupo para cantar para a gente a última canção e para a gente refletir nisso. Onde está o teu tesouro? Onde está o seu coração? Que seja Jesus.
Uma reação de vocês nessa manhã. Minha irmã aqui se emocionou, o pessoal ficou de pé, sentindo o poder de Deus, o Espírito Santo. Vamos cantar esse refrãozinho junto? Eu não sei esse refrão, vou cantar junto, tá? Finalzinho da música. Há um tesouro no final. Vamos pensar nessas palavras. Da jornada dessa vida, Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, e a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Querido Pai que está nos céus, nós te agradecemos porque nesta manhã reconhecemos o Senhor como nosso grande tesouro. Senhor, por favor, vive em nosso coração. Transborda o teu amor para que os outros também possam ver e refletir nesse amor. O mundo te conheça, o único Deus verdadeiro, o nosso Pai de salvação. Amém. Obrigado por tuas bênçãos. Perdoe, Pai, nossos erros e pecados, são muitos nessa vida. Mas pedimos a tua misericórdia em nome do Senhor Jesus. Obrigado por essa manhã de sábado. Entregamos nas tuas mãos as nossas vidas e que o Senhor seja a razão da nossa existência. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.